Noite. Sejam bem-vindos à sessão solene de título de cidadão alegretense ao senhor Edson Brum pelos relevantes serviços prestados em nosso município. Queremos saudar os convidados dessa noite, servidores do Legislativo e aos espectadores que estão assistindo através da TV Câmara no Facebook. Queremos convidar aos vereadores para tomarem assento em seus lugares. E dando início a esta solenidade, chamo o senhor vereador Luciano Belmonte, presidente da Câmara Municipal de Alegrete. Chamamos para integrar a mesa desta solenidade senhor Márcio Amaral, prefeito municipal. E o homenageado desta noite, senhor Edson Brum. Queremos cumprimentar em especial o vereador João Leivas, proponente desta solenidade. Também cumprimentamos a presença da vereadora Fátima Marquesan e do vereador Bispo Enio, vice-presidente desta casa. Saudamos também a presença do vice-prefeito municipal Jéssica Trindade, deputado estadual Edvilson Brum, da senhora secretária de Promoção e Desenvolvimento Social Yara Caferati, senhora secretária do Meio Ambiente Gabriela Segabinazzi, senhor Ayrton Amaral, senhor Renato Costa, ex-vereador e ex-presidente desta casa, senhora Helena Alzani, assessora do deputado Márcio Biolchi, a senhora Carmen, chefe de gabinete do Edson Brum, assessora do deputado Edvilson, a senhora Janine, seu Cássio Sobrosa, presidente do Centro Empresarial, senhora Vanessa Moraes, presidente da Juventude do MDB, secretário José Luiz Cáurio, senhora Elisandra Trindade, assessor do deputado Frederico Antunes, senhor secretário de Segurança do município Daniel Rosso, senhor Nilson Gomes. Saudamos também aos integrantes da imprensa que se encontram presentes, na pessoa do senhor Alair Almeida, ex-assessor de comunicação desta casa. Saudando também os servidores do Poder Legislativo, na pessoa do diretor administrativo Sérgio Prates. Com a palavra, neste momento, o presidente Luciano Belmonte para a abertura desta solenidade. Boa noite a todos. Inicio cumprimentando aqui nosso prefeito Márcio Fonseca do Amaral, que neste ato representa o Poder Executivo. Seja bem-vindo a esta casa. Também cumprimento nosso sempre deputado, como estava brincando quando chegamos, Edson Brum, atualmente conselheiro, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo a esta casa também. Cumprimentar os colegas vereadores, vereadora Fátima Marquesan da bancada de Progressistas, vereador Bispo Enio, também vereador da bancada Progressistas, que é o atual vice-presidente dessa casa e líder da bancada do Progressistas. E também cumprimentar o vereador João Leivas, proponente dessa importante homenagem nesse parlamento, da bancada do MDB, também líder do governo nesta casa, e cumprimentar também o vereador Itamar Rodrigues, da bancada do Progressistas, também vereadores que nos honram com suas presenças nesta noite especial, onde a Alegrete reconhece um novo cidadão alegretense, o Edson Brum, que está aqui hoje, nos honrando com a sua presença nessa casa. Também gostaria de cumprimentar o deputado estadual Edvilson Brum, neste ato aqui representando a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo a esta casa. Nosso sempre vereador Carlos Renato de Lima Costa, seja bem-vindo. Também presidente várias vezes desse parlamento do município, seja bem-vindo. Também a Vanessa, presidente do MDB Jovem, seja bem-vinda. A Helena, ali, representante do deputado federal Márcio Biolchi, seja bem-vinda a esta casa. Cumprimentar os secretários do município que estão presentes. Nilson Gomes, representando a imprensa, também está conosco nesta noite. Nosso vice-prefeito Jéssica Trindade, seja bem-vindo a esta casa. Cumprimentar o presidente do Centro Empresarial, Cássio Sobrosa, também, que nos honra nesta noite. Cumprimentar o doutor Ayrton Pacheco do Amaral, também,
no genitor, né, pai do prefeito Márcio. Seja bem-vindo a esta casa, doutor Ayrton. No nome do Sérgio Prats, diretor da casa, eu cumprimento todos os servidores e assessores que estão presentes nesta noite, e também, não esquecendo de cumprimentar a Elisandra lá Severo, que é a representante, a assessora, né, do deputado estadual Frederico Antunes, do Progressistas, que é o líder, né, do governo lá na Assembleia Legislativa. Seja bem-vinda, Elisandra, que representa neste ato o deputado Frederico Antunes, que hoje mais cedo ele entrou em contato comigo e disse que tu estaria aqui representando ele e pediu desculpa por não estar, por motivos de outras agendas, mas exigiu que a Elisandra estivesse nessa noite aqui para compartilhar desse especial momento na sua vida, a vida do Edson Brum. Então, nesse momento, eu declaro aberta a presente sessão solene de título cidadão alegretense ao senhor Edson Brum, pelos relevantes serviços prestados em nosso município. Nesse momento, convidamos a todos ao canto do hino nacional brasileiro. Filho do Império das cidades, que um povo herói morreu doente humante, e o sol da liberdade é mais e no céu da pátria desse sangue, desta igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, entre o seu desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, ó salvação. Brasil, um sonho intenso, raio verde, de amor e de esperança, terra desce. Sem teu famoso céu risonho, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, esta desfonte para o vitor. Espelha essa grandeza, a adoração, entre outras muitas trupas, espíritas históricas, a Brasil. Gritando eternamente, pensa experimente, ao som do mar e a luz do céu profundo, com puras sombras que farão da América, iluminando o sol do mundo, do que a terra mais da vida, os olhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida. Nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria Brasil de amor eterno, seja assim. O bárbaro que ostentas estrelado, indica o verde louro transformado. Mas que glória no passado, mas serves da justiça para a morte. Verás que Deus não pode amar. Eternamente adora a própria morte, entre outras coisas que pensam, os filhos estão respondendo a amada Brasil. Neste momento eu convido o deputado Edilson Brum para que fique conosco aqui na mesa das autoridades desta noite.
Registramos que esta homenagem se originou através de requerimento de autoria do vereador João Leivas, da bancada do MDB, com aprovação através dos parlamentares que integram a Câmara Municipal de Alegrete. Nesse momento, solicitamos a assessoria de comunicação que faça a leitura do histórico do homenageado. Natural de Rio Pardo, no Vale do Rio Pardo, Edson Brum, 55 anos, nasceu em 2 de janeiro de 1966. Atualmente, exerce o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul. Nascido de uma família política de Rio Pardo, integrou o movimento estudantil, se filiando ao PMDB aos 18 anos. Em 2002, buscou ser eleito como deputado estadual, ficando como suplente e assumindo o cargo de presidente da Fundação de Desenvolvimento e Recursos Humanos na gestão de Germano Rigoto. Com a renúncia de João Osório, virou deputado estadual, sendo reeleito em 2006, 2010, 2014 e 2018. Foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em 2015. Em 2021, foi nomeado para chefiar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Edson Brum disputou sua primeira eleição em 1998, quando recebeu 19 mil votos e ficou como suplente. Disputou novamente em 2002, quando obteve a primeira suplência do PMDB no governo de Germano Rigoto, e assumiu o cargo de presidente da Fundação de Recursos Humanos. Tornou-se deputado estadual quando João Osório foi para o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Em 2006, foi reeleito como deputado estadual com 43 mil votos, sendo líder do governo da Ieda Crucis em 2008. Novamente reeleito em 2010, foi presidente do MDB gaúcho entre 2012 e 2015. Nas eleições de 2014, em 5 de outubro, foi eleito deputado estadual à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, entre 2015 e 2019. Assumiu o cargo em 1º de fevereiro de 2015, cujo mandato expirou em 1º de fevereiro de 2019. Foi presidente da Assembleia do Rio Grande do Sul durante o primeiro ano da legislatura. Em sua gestão, criou a Procuradoria da Mulher, cortou 140 funções gratificadas e economizou 85 milhões de reais. Como presidente da Assembleia, chegou a quebrar o empate em prol do governo. Exerceu o cargo de governador no final de 2015. No ano de 2016, propôs e presidiu a Frente Parlamentar para discutir as questões ligadas à pesca profissional e artesanal no Rio Grande do Sul. E, em 2018, a Frente Parlamentar Estadual em defesa do Bombeiro Civil. Disputou reeleição em 2018, apoiando a reeleição de Sartori. Foi reeleito com 43 mil votos, no entanto, Sartori não obteve sucesso, perdendo para Eduardo Leite. Nessa legislatura, integrou a base governista de Eduardo Leite, porém foi contrário à prorrogação da majoração da alíquota do ICMS em 2018 e se absteve na votação da reforma tributária de 2019. Em 2020, assumiu a presidência da Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha da Assembleia Legislativa. Neste ano, ocupava a presidência da Comissão de Constituição e Justiça e era titular da Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle, quando, em 9 de março de 2021, assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul. No Parlamento, pautou o mandato na agricultura e na pecuária. Foi líder da bancada do MDB em 2007, líder partidário em 2008 e primeiro secretário da Assembleia Legislativa em 2018. Nunca votou aumento de impostos. Nos anos de 2009, 2010 e 2013, presidiu a Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo e, em 2011 e 2019, comandou a Comissão de Constituição e Justiça. Mas foi no ano de 2015 que ocupou o cargo de maior importância da Casa, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Filho de Wilson Carlos Mate Pessoa de Brum e Ana Edith Melder Brum, Edson Brum é pai de Mateus e João Felipe. Durante todos seus mandatos, como sempre, teve um olhar atencioso para as causas de Alegrete, ajudando em diversas situações e encaminhamentos de demandas. O que não foi diferente como secretário de Estado, onde, através de sua articulação política, Alegrete pôde ter acesso a muitos programas governamentais. Este é o homenageado desta noite,
Edson Brum, que receberá o título de cidadão alegretense. Nesse momento, iremos apresentar um vídeo institucional produzido pela assessoria do vereador proponente. Nesta casa, granjei a confiança e o respeito dos deputados, de todos os partidos. Procurei ser leal aos princípios morais e éticos. Minha palavra de sim e de não foram marcas da minha conduta parlamentar e política. Como político e deputado, sempre tive lado. Ninguém jamais se enganou com minha postura e conduta. Fui enérgico ao combater privilégios. Contrariei muitos interesses e vontades. Perdi alguns votos por ter opinião, mas não me envergonho do que fui, do que fiz, do que defendi e do que acredito. Um homem deve ser medido não pelo que diz, mas pelo que faz acontecer. Trago na bagagem da minha vida, nesta casa como deputado do povo, a convicção que fiz o melhor para todos. Se erros cometi, foram frutos de ter feito o que era preciso fazer. Acreditei sempre que devia fazer o melhor. Não pensei que chegaria tão longe. Nunca imaginei sendo deputado por 5 mandatos. E mesmo por hora exercendo o honroso cargo de secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, pois também nesta lida faço o melhor. Deixo essa casa como deputado estadual do MDB. Certamente não voltarei, mas para onde estou indo, o Tribunal de Contas desse Estado, como seu conselheiro, levarei a boa lembrança do que aqui aprendi. Fui muito mais aluno do que professor, mas é certo que saio desta casa do povo muito melhor do que entrei. Minha gratidão a todos e que Deus nos ajude. São 5 mandatos com muita intensidade. Passasse pela presidência da Assembleia, passasse pela liderança da tua bancada, passasse por presidências de comissões desta casa, fomos parceiros de diversas atividades, frentes parlamentares, né, que conseguimos, através da nossa união, fazermos assuntos que jamais eram pensados serem praticados, hoje se tornarem uma realidade. Amigo, forte abraço, parabéns por toda a tua história maravilhosa como ativista político e como colega nessa casa. Um parlamentar cumpridor de acordos, um político que faz política sem cartas na mangas, com verdade, e por isso toda a nossa certeza que o Tribunal de Contas, presidente Alexandre, terá um grande reforço nessa relação democrática com os municípios, com o Estado e também com o nosso parlamento. Eu sentirei a sua falta, a Assembleia vai sentir, porque com posições firmes, nunca ficou omisso, dando a sua contribuição às causas que nós todos defendemos. O Edson Brum está junto nas causas do Vale do Rio Pardo, de todo o Estado. Mas nós temos um carinho muito especial, que quando se fala em Vale do Rio Pardo, se fala numa bancada que defende as nossas causas, e lá sempre estava Edson Brum. Hoje termina um ciclo, tu vai para um ciclo por merecimento pelo teu trabalho. Trazer aqui o nosso reconhecimento, a sua atuação como homem público. Foste deputado estadual que cumpriu 5 mandatos aqui nesta casa, foste secretário de Estado aqui neste parlamento, foi presidente da Assembleia Legislativa na legislatura passada, momento em que nós tivemos oportunidade de acompanhar muito atentamente a sua atuação, enfrentando inclusive, deputado Edson, momentos muito difíceis, muito delicados. Eu quero lhe agradecer a amizade, a parceria, a lealdade, desejar ao senhor, à sua família, muito sucesso nessa nova missão. A gente olha para a história e sabe o quanto nós podemos se espelhar para poder produzir ainda mais para a vida pública. E nesse contexto também, no mandato de deputado, poder estar emprestando também o teu expertise para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul,
algo que tem feito na Secretaria e que tem aqui o reconhecimento, e o senhor sabe disso publicamente, do trabalho que você tem feito lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Um deputado que tem posição, não tem medo de se posicionar, já lutou fortemente contra grandes grupos e grandes corporações aqui na Assembleia, sem medo da retaliação, já teve posições firmes e sempre manteve a posição. O parlamento vai sentir tua falta, Edson. Foste um grande deputado, vai ter agora um novo caminho pela frente. Edson, dizer que tu foi um grande parceiro nesses 2 mandatos que pudemos aqui compartilhar, de muitas lutas em comum aqui nessa Assembleia Legislativa, em cima dessa tribuna, lutando por um Estado mais eficiente, por um Estado enxuto, enfrentando muitas vezes as galerias lotadas da casa, e tu sempre foi alguém que manteve o discurso forte, coerente e nunca temeu fazer nenhum desses enfrentamentos. Colega como você, hoje vivendo esse momento, que eu atribuo momento de honra, né? Momento de honra, e tem uma passagem bíblica que diz: honra a quem honra merece. E eu complemento dizendo: homens nobres têm gesto de nobreza. Tu és um homem nobre, tu és um homem honrado e vive este momento. E em nome da bancada do PTB, receba a nossa homenagem, nosso respeito, a nossa consideração. O parlamento perde uma figura importante pela sua capacidade, pela sua visão, por ter sido sempre um homem muito convicto, com personalidade muito forte, municipalista, mas ganha o Tribunal de Contas do Estado, ganha o Rio Grande. O Edson é um MDBista, como se diz, de raiz. Foi presidente da Juventude, militou muito para o Estado do Rio Grande do Sul. Sem dúvida, Edson, a tua trajetória inspira muito de nós que estamos aqui no Parlamento e muitos outros que buscam a vida política como um meio de ajudar as pessoas e principalmente aqueles que mais precisam. E certamente lá no Tribunal de Contas tu vai continuar fazendo um trabalho exemplar, ajudando que o nosso Estado possa ser um Estado desenvolvido, um Estado mais justo, um Estado que possa realmente aplicar as políticas públicas necessárias para a nossa população. Hoje é a minha despedida aqui da Assembleia Legislativa. Eu que convivo aqui há 5 mandatos, tive a honra de presidir a casa, fui presidente da CCJ, da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo, enfrentei muitas lutas, muitas batalhas, sempre na defesa da população gaúcha. Tive a oportunidade, na época que fui presidente da Assembleia, de assumir o Palácio Piratini também por alguns dias, quando o governador Sartori e o vice Cairoli saíram, viajaram, assumir. Então, para mim, é uma honra essa trajetória. Procurei sempre trabalhar para auxiliar, ajudar a população gaúcha, especialmente as bases que eu represento. Então, é um momento de tristeza por estar saindo do parlamento, mas também com o sentimento de dever cumprido. Fiz tudo aquilo que podia na minha capacidade, com a ajuda da nossa equipe, com a ajuda do pessoal da Assembleia, a gente cumprir com esse papel. E ao mesmo tempo alegre por estar indo para uma outra missão pública, que foi a indicação por parte da Assembleia Legislativa do meu nome para compor o Tribunal de Contas do Estado como conselheiro. Então são momentos diferentes, ao mesmo tempo de tristeza por um lado, alegria por outro, mas com dever cumprido.
Convido, neste momento, o presidente desta casa, senhor vereador Luciano Belmonte, juntamente com o vereador proponente e os demais integrantes da mesa, a se dirigirem em frente à mesa dos trabalhos para o ato de entrega do título de cidadão alegretense e decreto legislativo ao senhor Edson Brum. Título de cidadão alegretense. A Câmara Municipal de Alegrete concede a Edson Brum o título de cidadão alegretense pelos relevantes trabalhos realizados em nossa cidade. Alegrete, 7 de dezembro de 2023, Luciano Belmonte, presidente, Sérgio Prates, diretor administrativo, Moisés Fontoura, primeiro secretário. Nesse momento, iremos entregar um mimo que chegou até nós, ao homenageado essa noite, onde recebe a mensagem: Edson Brum, no Alegrete, a amizade é celebrada com um bom mate amargo. Agora que és um conterrâneo, vai essa cuia de lembrança do amigo para você celebrar as amizades da vida. Abraços, Eduardo Teixeira, Dumbo. Convidamos a assessoria do vereador proponente a fazer a entrega do buquê de flores à senhora Carmen. Passamos a condução dos trabalhos ao presidente dessa casa, vereador Luciano Belmonte. Nesse momento, colocamos a palavra à disposição das bancadas e em respeito às mulheres, a primeira parlamentar inscrita, a vereadora Fátima Marquesan, da bancada do Progressistas, que terá até 5 minutos para a sua manifestação. Boa noite, senhor presidente, Luciano Belmonte, nosso vice-prefeito Jéssica Trindade, nosso homenageado Edson Brum, deputado Brum, em nome de vocês, né, dessas autoridades já mencionadas, homenagear todas as demais autoridades aqui presentes. Bom, nosso sempre deputado Edson Brum, né, algumas vezes eu já bati na sua porta com demandas para o Alegrete, lhe dar as boas-vindas a essa que agora também é a sua cidade, lhe agradecer pelo que o senhor, né, tem feito pelo povo gaúcho e para a nossa cidade também em especial, e lhe dar os parabéns, por fim, pela bela trajetória que o senhor tem, né, algo que as pessoas tanto falam hoje em dia e reclamam, né, dos políticos, da política em si, e pelo que a gente pode acompanhar da sua trajetória, tanto no filme, né, ali no videozinho apresentado, quanto do que todos nós conhecemos, da sua carreira, da sua trajetória política, e o senhor nos honra como político. Tá? Parabéns pela sua trajetória, pela bela trajetória, com muita honradez, com muita lisura. Então, seja bem-vindo ao Alegrete, e agora o senhor já pode seguir o rumo do próprio coração.
Obrigado, vereadora Fátima Marquesa, da bancada do Progressistas. Próximo parlamentar, vereador Bispo N. Bastos, líder da bancada Progressistas, que também terá até 5 minutos para a sua manifestação. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, presidente. Cumprimentar aqui, então, o nosso homenageado, deputado, sempre-deputado Edson Brum, também deputado Edvilson, vice-prefeito Jesse, nesse momento representa o prefeito. Cumprimentar aqui os secretários, secretárias de governo, cumprimentando o secretário Cauro, cumprimento todos os secretários, cumprimentando a secretária Iara, cumprimento as secretárias. Também aqueles que nos visitam no Alegrete, cumprimentar o vereador João Leivas por essa excelente proposição e também dizer que represento aqui o vereador João Monteiro e doutor Bolson, que hoje não estão presentes. Os demais colegas do PP estão presentes e terão a palavra. Deputado, secretário, ouvindo ali cada parlamentar, colega seu, de vários partidos, né, lhe homenageando, já dá para entender que o vereador João foi muito feliz em lhe conceder esse título de cidadão alegretense. Ver cada um falando muito bem do senhor, e com certeza nós também, embora aqui no Alegrete, 500 quilômetros, sempre vimos falar muito bem do senhor, mas nos deixa inteiramente satisfeito por essa justa homenagem de o senhor se tornar hoje um cidadão alegretense. Alegrete é essa terra histórica, terra de Oswaldo Aranha e de tantos outros homens que fizeram a história do nosso país e até fora dele. E hoje, então, o senhor faz parte dessa terra tão querida, tão amada, tão cantada em versos, né, por todos os poetas. Só quero, em nome dos meus colegas, lhe parabenizar, dizer seja bem-vindo o Alegrete. O João já entregou aí a cuia para sempre tomar um chimarrão e estar lembrando desta terra que agradece ao Senhor por todas as vezes que aqui o Senhor compareceu e todas as vezes que aqui o Senhor estendeu a sua mão para ajudar esse povo. Também gostaria de cumprimentar a imprensa. É sempre muito bom ver o seu Alair aqui, muito bom ver, matar a saudade, né, seu Alair? E em nome desse parlamento, em nome da bancada progressista, seja bem-vindo ao Alegrete, e agora o senhor já pode se exibir que o senhor é do Alegrete. Um abraço a todos. Obrigado, vereador Bispo N. Bastos, líder da bancada do Progressistas. E agora gostaria de ouvir o nosso colega também de bancada, vereador Itamar Rodrigues. Senhor presidente da Câmara Municipal de Alegrete, vereador Luciano Belmonte, quero cumprimentar aqui, representando o Executivo Municipal, nosso vice-prefeito, secretário de Planejamento, Jesse Trindade, saudar, representando aqui a Assembleia Legislativa, né, deputado Edvilson, e o nosso homenageado da noite, nosso conselheiro Edson Brum. Cumprimentar também os representantes da nossa sociedade do Alegrete aqui, saudar lá o Gustavo, presidente da Associação dos Arrozeiros, né, cumprimentar a secretária Carol, e na pessoa da secretária Carol, cumprimentar os demais secretários que aqui estão, Cássio Sobrosa, presidente do nosso Centro Empresarial do Alegrete, acompanhado sempre do Márcio, e, enfim, a todos aqueles que estão presentes, meus colegas de bancada, e agradecer a oportunidade, presidente, de poder, na quebra do protocolo hoje, falar aqui. Vendo parte da trajetória do nosso conselheiro Edson Brum passando ali no vídeo, a gente sabe que é parte, porque a vida de um homem público não passa em 15, 20 minutos. É uma trajetória de luta, de conquistas, de sonhos, às vezes de derrotas,
mas que com resiliência, nos projetam para conquistas maiores. E vendo toda essa história bonita que o senhor tem, eu até comentei com o João aqui, duas coisas que me chamam a atenção. A primeira delas, uma frase que foi colocado intencionalmente no vídeo: nunca votou por aumento de impostos. E a segunda, que fica explícito para todos nós, é aquilo que eu defendo, que todo homem público, ele precisa ter lado, ele precisa ter posição, né? E isso a gente vê na sua trajetória, e vem também na trajetória de outros políticos de renome no nosso estado, e que para nós, e eu estou aqui, assim como o João Leivas, num primeiro mandato, para nós nos serve de inspiração. Nós não temos a expectativa de chegar tão longe também, mas temos o compromisso de marcar a nossa passagem na vida pública com posições certeiras, sempre trabalhando pelo bem da nossa comunidade. Essa foi a sua história e continua sendo em prol do povo gaúcho. Eu não sou cidadão alegretense, eu sou natural de Santana do Livramento, que dizem que é uma vila do Alegrete, mas se é uma vila do Alegrete é da onde vem a elite, né? Vou tentar me exibir de algum jeito, mas Alegrete, ela tem na sua história homens, como já citou aqui Bispo Enio, homens que imprimiram o seu nome na história do Brasil, na história do mundo, como Oswaldo Aranha, e tantos outros em áreas diferentes, sempre reconhecidos por sua fibra, por sua coragem, por seu espírito de luta. E quando a gente concede um título a alguém que passa a dizer, também sou cidadão alegretense, a gente se alegra em poder, nessa noite aqui, comemorar com o senhor o título de cidadão alegretense, por ser também um homem que, aonde for, seu legado, sua história, vai marcar também como a história de grandes vultos que surgiram nessas terras. Não nasceu aqui, mas fez por merecer, e a partir de hoje, com reconhecimento dessa casa, com voto do pleno dessa casa, os 15 vereadores votaram favorável para que Edson Brum seja reconhecido por onde passar como um cidadão alegretense. Alguém que não é por nascimento, mas, como eu costumo dizer, por meritocracia, por merecimento, por trabalho. E trabalho só tem de sobra. Muito obrigado, parabéns. Obrigado, vereador Itamar Rodrigues, da bancada do Progressistas. Neste momento, gostaríamos de ouvir o vereador João Leivas, que é o proponente dessa importante sessão solene, e concede título de cidadania alegretense ao conselheiro Edson Brum, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, presidente Luciano, pela concessão da palavra. Nossa saudação à vereadora Fátima Marquesan, nossa saudação aos demais colegas vereadores que se dispuseram a vir aqui nesta véspera de feriado, para essa importante homenagem que a gente está propondo à noite de hoje. Nossa saudação a Vossa Excelência, vereador Luciano Belmonte, vice-prefeito Jesse, nossa saudação, e saudando o senhor, saudamos a todos os integrantes do Poder Executivo aqui presentes. Nossa saudação especial ao amigo Edvilson Brum. Muito obrigado por ter feito todo esse esforço de ter comparecido e engrandecido esse nosso evento aqui hoje. E a nossa especial saudação ao proponente, ao homenageado desta noite de hoje. Eu gostaria de me dirigir agora ao plenário, ao público, em especial aos amigos Nilson Gomes, presidente do Conselho do Meio Ambiente, jornalista, obrigado pela presença. Dona Yara Caferati, olha aí, já profetizando, quem sabe daqui no futuro já está aí como vereadora, presidente do MDB Mulher, a Vanessa, nossa presidente da Juventude do MDB, nosso agradecimento por estar sempre presente, sempre ombreando conosco nas homenagens, seja nos dias de trabalho. Muito obrigado por toda a parceria. Mas essa homenagem, ela visa trazer e fazer justiça à história
a história, Renato Costa, pois Alegrete e Rio Pardo também tem uma ligação histórica que a gente já sabe. E essa ligação a gente sabe que o Edson tem com a nossa cidade, desde quando era recebido por ti, enquanto parlamentar dessa casa, para percorrer aqui o nosso estado, enquanto presidente da juventude do MDB, e aqui nos orgulha muito saber que temos um partido pujante e um companheiro da monta do Edson, que sempre procurou e sempre se fez presente nos mais distantes recantos do nosso estado, como é que a gente sabe que a fronteira oeste assim é para quem mora nos grandes centros de lá do estado do Rio Grande do Sul. Então, ficamos muito felizes em estar fazendo essa história aqui hoje, de trazer para a cidadania alegretense alguém que esteve sempre presente durante seus 5 mandatos como deputado, buscando e acolhendo a comunidade alegretense. Nessa história toda, na Assembleia Legislativa, a gente destaca, né, Gustavo, a forte defesa que ele teve na CPI dos adubos, e que foi uma proposição nascida aqui, vereadora Fátima, pela Associação dos Arrozeiros do Alegrete, que foi encampada e levada ao estado do Rio Grande do Sul pelo então parlamentar gaúcho Edson Brum, que culminou com a queda no preço dos adubos. O senhor que teve também um mandato sempre na defesa do setor primário, setor arraigado e raiz aqui do nosso município e da nossa região. Tudo isso vem do encontro da nossa sociedade alegretense, do que a gente buscava e busca de melhorias e anseios. Também, enquanto deputado e após, agora, mais recentemente, com ascensão e com acesso ao governo do estado do Rio Grande do Sul, enquanto secretário de Desenvolvimento Econômico, nos ajudou muito, ajudou o município de Alegrete, seja no Juro Zero, onde Carlos Henrique e Cássia Sobrosa, presidente do Centro Empresarial, foram 46 contratos que a Alegrete teve, numa monta de quase mais de R$1 milhão de empreendimentos, de empreendedores que foram contemplados aqui por esse programa estadual. Um programa gestado na sua secretaria, o senhor, enquanto secretário, que nos ajudou também a viabilizar, juntamente com outros parlamentares, como o deputado Frederico Antunes, a vinda da linha de aviação aqui para o nosso município, bem como as obras de pavimentação e melhorias no nosso aeroporto, as obras da Avenida Caverá, as obras da Avenida Tiaraju, assim como outros agentes políticos que se somaram. Então, isso é um legado que o Alegrete não vai ter como retribuir. A gente fica muito feliz de estar aqui nessa noite, fazendo justiça a quem sempre esteve presente aqui, e não só por questão de voto, mas por parceria mesmo, porque a gente sabe que não era o seu colégio eleitoral essa região aqui do estado do Rio Grande do Sul. Isso é importante de destacar, que todo esse olhar que o senhor teve para toda essa região aqui, pela busca real do desenvolvimento do estado, procurando nas regiões mais longínquas e nas que têm mais precariedade de desenvolvimento. Alegrete agora está num caminho bom, está num caminho, trilhando um caminho, um futuro em que muito se deve ao que foi semeado lá atrás pelo senhor e por outros companheiros e agentes políticos, e a gente fica muito feliz de estar aqui hoje fazendo esta justa homenagem. Então, por onde o senhor for, conselheiro Edson, duplamente conselheiro, né? A gente sabe que no sábado também vai integrar o Conselho Deliberativo do Clube Co-Irmão, do Esporte Clube Internacional. Estamos na torcida que o senhor se saia bem nesse pleito, assim como teve na sua trajetória política toda. Então, espero que onde o senhor for, o senhor grite bem alto, bata no peito e diga: não é para me exibir, mas eu sou do Alegrete. Obrigado, vereador João Leivas, da bancada do MDB, proponente
dessa importante sessão desta noite. Obrigado pelas palavras. Neste momento, convido o deputado Edvilson Brum, representando a Assembleia Legislativa, para o uso da palavra por até 5 minutos. Boa noite. Uma saudação toda especial ao presidente dessa casa, ao Jesse, nosso vice-prefeito, ao conselheiro irmão Edson Brum, ao João Leivas, e na pessoa do João Leivas, cumprimentar todos os senhores vereadores, né? João Leivas, que foi o proponente. A nossa família fica muito honrada nesta homenagem que Vossas Excelências concedem ao Edson. A gente sabe de toda a dedicação, todo o compromisso que fez o Edson não um deputado, fez do Edson um vocacionado para a causa pública, sempre levando mensagem de esperança, o seu trabalho, o seu comprometimento, especialmente com a classe do setor primário, aonde aqui no Alegrete é de fundamental importância para a economia não só desse município, mas também de toda a região. Nós nos sentimos muito honrados de estar aqui. O vereador João Leivas sabia do compromisso que nós tínhamos e que nós cancelamos para aqui estar. Tivemos que pedir uma carona de avião para vir aqui, mas nós não poderíamos deixar de também prestigiar o Edson pela homenagem, justa homenagem que ele aqui recebe, mas também de uma forma da família agradecer e também devolver de forma amorosa e carinhosa esta homenagem que os senhores aqui do Alegrete estão concedendo ao nosso irmão. Então eu trago aqui o abraço da família, meu agradecimento e também o reconhecimento da Assembleia Legislativa a este importante município que honra as tradições do Rio Grande. Muito obrigado a todos e um grande abraço. Obrigado pelas palavras, deputado Edvilson Brum, que representou a Assembleia Legislativa nesse ato e também representando a família do nosso homenageado. Nesse momento, então, eu convido para o uso da palavra, representando o Poder Executivo, o vice-prefeito Jesse Trindade. Boa noite a todos. Presidente vereador Luciano Belmonte e eu estávamos tabelando ali para ver se daria tempo do nosso prefeito Márcio Amaral chegar, né, para poder trazer algumas palavras para o nosso conselheiro, nosso deputado, nosso secretário de Estado, amigo Edson Brum, mas infelizmente não deu, e tem um compromisso que eu acredito também seja, o senhor sabe, tão importante quanto, né, a família estar sempre presente. Queria cumprimentá-lo, nosso conselheiro Edson Brum, então uma boa noite, nosso presidente Belmonte e todos os vereadores aqui, em especial nosso vereador João Leivas, que foi proponente dessa grande ideia, de um grande reconhecimento, e nosso amigo Edvilson, nosso deputado, que tão bem representa também os alegretenses lá na Assembleia. Nos chamou a atenção no vídeo a questão do se portar como um aluno, viu, conselheiro, deputado e secretário. Eu acho que quando uma pessoa se porta como aluno e não professor, ele mostra o tamanho que ele é. E o camarada estar 5 mandatos numa Assembleia e ainda se portar como um aprendiz, e somos eternos aprendizes, né, aprendemos a todo momento. Eu acho que sermos alunos, estarmos abertos para sempre aprender, eu acho que mostra o tamanho que o senhor é, né? Mas na verdade o senhor é um grande professor para todos nós, mas é importante isso ser reconhecido pelo senhor. E também algo que nos chamou a atenção, a questão da postura independente do tema debatido. Faça chuva, faça sol no plenário, né, independente da lotação do plenário, não ser reconhecido pelo senhor, e sim pelos colegas de todos os partidos, né, de todas as ideologias, serem reconhecidos, do senhor ser extremamente posicionado e votar com a sua consciência
porque a gente sabe que às vezes existem as posturas, né? Mas dependendo do lado que se está cheio ou não ali, a gente sabe que às vezes os votos mudam. E eu lhe parabenizo por esses 5 mandatos ter esse legado que os colegas deputados levantaram no vídeo que nós olhamos. Estar no Tribunal de Contas, eu acho que é uma vitória muito grande para uma carreira. Tenho certeza que a maioria dos deputados também sonham, né, com esse espaço, em função de ser um mecanismo, acredito eu, de gestão. Tive a oportunidade de administrar essa casa aqui e trabalhar diretamente com o Tribunal de Contas do Estado e usar o tribunal como um mecanismo de gestão, uma ferramenta de gestão para a melhoria dos processos administrativos. Aqueles que acham que o controle interno, o Tribunal de Contas vem para caças bruxas ou para incomodar o gestor, está inteiramente errado, porque o Tribunal de Contas ele vem para auxiliar, e aqueles que aproveitam, tenho certeza que fazem um excelente trabalho. Então, boa sorte para o senhor lá. Como secretário de Desenvolvimento Econômico, confesso particularmente que me chamou a atenção em alguns momentos a desenvoltura e o vocabulário que o senhor tem, e eu, como secretário à época de Desenvolvimento Econômico, né, me chamou a atenção, porque às vezes a gente tem um representante lá, mas ele não é tão vinculado, né, com a vocação das regiões, das cidades ou do estado, e eu confesso ao senhor que particularmente me chamou muito a atenção sua desenvoltura e a vontade de, por região, tentar resolver problemas crônicos do estado do Rio Grande do Sul e conhecer tão bem as regiões para que pudesse melhorar ramo a ramo. E ainda como secretário, eu faço um reconhecimento sempre ao nosso deputado aqui de Uruguaiana e da região, deputado Frederico, que a conquista do aeroporto de Alegrete passou pelas mãos do deputado, está aqui a preta, mas também quem estava como secretário de Desenvolvimento Econômico era o nosso deputado Edson Brum, e ele estava junto com o deputado Frederico lá auxiliando, né, e Alegrete teve uma grande vitória, deputado e conselheiro, que depois de 42 anos nós não só abrimos o aeroporto, mas há um ano atrás, depois de um ano da inauguração, fizemos o acesso ao aeroporto, né, João? O João foi parceiro também nisso, e na semana passada nós fizemos o teste do balizamento noturno da pista com aumento de 350 metros da pista. E eu agradeço em nome dos alegretenses, porque teve também um trabalho seu junto ao estado do Rio Grande do Sul. Como deputado, fica difícil aqui citar as principais parcerias, mas eu, de forma muito humilde, que o senhor sempre se portou, eu lembro que na campanha, eu tenho certeza que o prefeito Márcio ia lembrar disso, que na nossa campanha eleitoral, onde eu tive a oportunidade de acompanhar, e me orgulho muito de acompanhar o prefeito Márcio, onde durante as campanhas pelo estado afora, eu tenho certeza que o senhor andou em diversos jipes por aí, mas aqui no Alegrete, o senhor, sem milindre nenhum e de forma muito humilde, andou no nosso bug, né, que num primeiro momento elegeu a prefeita Cleni, a primeira prefeita do Alegrete, e depois elegeu o prefeito Márcio. Eu estava ao lado e o senhor estava muito satisfeito em andar por toda a cidade num bug azul, que a gente sempre utiliza nas campanhas aqui em Alegrete, mostra o seu tamanho, né, e mostra o quanto o povo alegretense também reconhecia o senhor nas ruas. Carregar essa honraria que o senhor recebe hoje não é tão simples, viu? O senhor vai poder se exibir aí por todo o estado e todo o Brasil e, quiçá, pelo mundo afora, que é o mais novo alegretense, uma cidade extremamente pujante. Eu gosto de lembrar dos números, porque nós temos o maior rebanho bovino do Rio Grande do Sul, o segundo maior rebanho ovino, nós temos a quarta maior área de arroz, estamos chegando muito perto das maiores áreas de soja do estado, temos mais de 100 mil hectares, temos o maior PIB em grãos do estado. Hoje nós temos quase 8 mil alvarás, passou muito pelas suas mãos. Na minha época tinha 4 mil e pouco. Hoje temos, eu torcia que fosse o prefeito Márcio para me ajudar aqui no finalzinho. Mas não é, mas é a dona Marli, de repente ela pode também fazer o uso da palavra. Mas chegamos a quase 8 mil alvarás, muito forte na questão de gastronomia, e eu tenho certeza que o senhor lá no desenvolvimento econômico ajudou muito a esse desarrojo como um todo. E eu reconheço que o deputado Edivils também tem feito
né, essa quarteada conosco aqui, de desenvolver cada vez mais a região, né? Alguns dos nossos secretários lhe acompanharam durante a campanha, a gente sabe o quanto o senhor abre as portas lá, juntamente também com a Janine, lá na capital, né, em diversos lugares. Então, deputado, conselheiro, secretário, é um orgulho para que o senhor se junte aos alegretenses, uma cidade, como a gente diz, não a melhor, não a pior, um pouco diferente em função, né, de cultivarmos as tradições, mas uma cidade que está tentando cada vez mais desenvolver. Todas as cidades, todos os estados e governos por aí afora têm problemas, a nossa cidade não é diferente, tem muitos problemas para resolver, mas a gente reconhece aí o tanto que a Alegrete desenvolveu, né, com a ajuda do senhor, e o mais justo dos alegretenses seria, através do nosso vereador João Leivas, fazer esse reconhecimento. Então eu trago um abraço do prefeito Márcio, de todo o nosso secretariado que está aqui, a Gabriela, a Doniara, o seu Cáurio, o pai do prefeito Márcio, o seu Ayrton Amaral, que está aqui, nossa secretária Carol, secretário Daniel Gindre, eu acho que são esses secretários que estão, e o nosso eterno vereador e presidente da Câmara, Renato Costa, né, que tem mais alguém aí? Acho que não, né, de secretário. E a Vanessa, oi? O rosto, perdão, é parecido. Tá a Vanessa sempre presente, e eu faço um reconhecimento à presença sempre dos grandes parceiros da cidade, que a gente nunca pode excluir, que é o Centro Empresarial que está o Cássio Sobrosa e a Associação dos Arrozeiros, aqui com o Gustavo. Então é uma cidade que trabalha de forma muito em conjunto, e hoje o senhor se une a nós para que a gente possa levar cada vez mais o nome do Alegrete longe. Obrigado e parabéns a todos. Um abraço, prefeito Márcio Amaral. Obrigado ao vice-prefeito Jesse Trindade, que neste ato representou o Poder Executivo. Então, neste momento, nós chamamos, né, o momento mais esperado da noite, que é ouvir o nosso homenageado, o senhor Edson Brum, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, novo cidadão alegretense. Eu perdi o costume já do parlamento. Boa noite a todos. Eu queria saudar o presidente da Câmara de Vereadores, saudar todos os vereadores que aqui estiveram, os vereadores que não puderam estar, saudar o prefeito municipal que esteve aqui, teve a gentileza de nos receber e cumpriu outra agenda. E, Jesse, um abraço para ele, e em seu nome te agradecer também pelas palavras, em seu nome agradecer a presença dos secretários municipais, e me permitam saudar todos os secretários em nome da Carol, e vou contar por quê. Primeira vez que eu vim ao Alegrete, eu vim de caminhão com meu pai. O nosso pai teve indústria de estofados durante 55 anos, e o velho nos botava a trabalhar. E nós tínhamos que vir em qualquer sofá, descarregar caminhão. Vinha junto. Então, a primeira vez que eu estive no Alegrete foi na casa de pedra do seu Manuel Figueiredo. Por sinal, doutor Ayrton, ele e o pai brigavam muito, porque um da Arena e o outro do MDB. Mas amigos do comércio e com respeito que a democracia nos... Então, por isso, quero cumprimentar todos os secretários em nome da Carol, não menos importante do que todos os outros secretários, porque a gente sabe como é que funciona o Executivo Municipal. Eu queria saudar o deputado Edvilson, que aqui representa a Assembleia Legislativa, fazer também uma saudação ao Edvilson, porque a gente não chega a lugar nenhum sozinho. Se não é o porto seguro da família, se não é mãe, pai, eu não tenho mais o pai, os irmãos, a família toda, filhos, enfim.
a gente não chega a lugar nenhum. O Edilson sempre foi fundamental, foi coordenador de todas as minhas campanhas, não é? E então, por isso, Edilson, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu queria saudar também a equipe. As pessoas olham e dizem, mas o deputado fez isso, o deputado fez aquilo. Se não é equipe, tu não faz. A gente lidera a equipe, tem que saber liderar, acho que sim. E eu queria agradecer em nome da Carminha, que está ali, que foi a escolhida para receber as flores em nome da nossa equipe, ela que veio com o menino dela e o esposo, o Rodrigo, vieram especialmente para esse ato, e a Janine, que as duas que participaram da minha equipe por muitos e muitos anos, e a Janine, que hoje é chefe de gabinete do Edilson. Então, agradecer a toda a nossa assessoria que esteve conosco na Assembleia, que está conosco no Tribunal, em nome de vocês duas, a Janine e a Carmen. Muito obrigado. A Carmen vai estranhar, porque ontem eu li o meu discurso para ela, para ver se estava bom. E eu só vou fazer o início, e eu vou falar com coração e com emoção, pela relação que eu tenho com o Alegrete. Queria também aqui registrar, as pessoas conhecem e fizeram o vídeo ali, muito ligado à política, mas a nossa história, por mais que a gente seja conhecido por uma família política, a nossa história é do comércio e da indústria. Nós aprendemos, nós nascemos dentro de uma loja de imóveis, nós convivemos a vida toda na produção de imóveis. Eu tive a oportunidade de ser membro do CDL, da Associação Comercial do meu município, o município de Rio Pardo, do Edilson também. Nós temos, a mãe era gerente da loja de Rio Pardo, e ela abriu e fechou a loja há 55 anos, somente 55 anos. Então a gente tem essa tradição do lado empresarial, do lado... E familiares nossos no plantio de arroz. O meu avô, por exemplo, Nicolau Pessoa de Brum, ele foi conselheiro do IRGA. E se vocês notarem, tudo nos une, doutor Amaral, a Alegrete. Primeiro que vocês são netos ou bisnetos de Rio Pardo, perfilhos de Rio Pardo. Fagundes sempre diz que ninguém ninguém vai a Rio Pardo, retorna a Rio Pardo porque, e aqui o vereador colocou que nasceu em Santana do Livramento, todos eram o distrito de Rio Pardo, então o senhor não se preocupe. Rio Pardo ia até o Rio Uruguai, então a ligação que nós temos é muito forte, além da cultura muito forte também, e a economia é muito parecida, muito semelhante, porque Rio Pardo também é baseado na agricultura e na pecuária. Vocês não vão achar que eu esqueci do João Leivas, o que é dele está guardado, e é para o final. Mas eu queria registrar também aqui, eu fui colega, quando fui presidente da juventude do MDB, trabalhei na assessoria do governador Antônio Brito, e fui colega do doutor Amaral, a gente se conheceu, se aproximou mais lá, fazer esse registro também, porque eu acho importante, tive a honra de ser colega, de conviver com ele na vida partidária, mas também queria fazer uma homenagem aqui a todos ex-vereadores. E quando eu cheguei aqui, eu lembrei, quando era presidente da juventude, eu vim aqui, tinha um rio-pardense vereador aqui, Valmir da Cunha Lopes, o ferroviário. Então a gente tem muitas coisas que vão nos ligando, mas eu queria fazer uma homenagem ao Renatão, me permite chamar assim, que desde guri, ele dando pouso na casa dele para a gente poder parar e organizar a juventude do partido aqui na região, um amigão de muitos e muitos anos, em teu nome homenagear todos que passaram por essa casa, porque, na minha opinião, e na democracia, o poder mais importante é o legislativo. O poder mais importante é o legislativo. Ele fiscaliza, ele cobra, ele propõe. E eu dizia isso na Assembleia. Se o Estado do Rio Grande do Sul está passando as dificuldades que estava passando, especialmente 10, 8, 9, depois das reformas iniciadas pelo governador Sartori, começou a melhorar o Estado, o governador Eduardo Leite aprimorou as reformas. Mas se o Estado teve as dificuldades que teve e ainda enfrenta a dificuldade que enfrenta, porque o parlamento permitiu.
Que muitas vezes a gente aprova coisas aqui que vai dar uma despesa, a gente não faz as contas para os próximos 40 anos, 50 anos. E eu tenho um amigo que é oficial da Brigada Militar, e ele me diz o seguinte: o dia que eu passei para a academia, o Estado assinou um contrato de 70 anos comigo. Eu disse, como assim? Não, eu vou trabalhar 30 anos, depois vou para a aposentadoria, depois a minha mulher, que vai ficar, quando eu morrer, vai ficar por 70 anos. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? E muito respeito ao parlamento. Por isso, as minhas homenagens a todos os atuais vereadores, a todos que foram vereador, porque o parlamento é a casa onde 100% do povo está representado, diferente do executivo. O executivo se ganha uma eleição por um voto. É maioria mais um. Aqui é proporcional. Tem uma proporção da sociedade que pensa e segue o Partido dos Trabalhadores. E assim elege vereadores para vir para cá. Ou o MDB, o PP, o PDT, qualquer partido. E é a soma de 100% desta parcela. Então, o único poder que representa 100% da população é o parlamento. E isso, tanto nos municípios quanto no Estado e na União. E não adianta a gente querer botar a culpa, porque o Congresso faz isso, aquilo outro, e depois ele recebe voto no município. Então, nós temos que discutir política, aprimorar as políticas, para que a gente possa escolher, dentro daqueles que têm simpatia por um partido ou por outro, escolher melhor. E é importante que a gente faça isso. Então, o meu reconhecimento aqui. Mas queria também fazer um reconhecimento de trabalho, dedicação, a pena que a Fátima não está aqui, porque eu conheci a Fátima na luta, na defesa do setor primário, especialmente dos arrozeiros, e está aqui o Thompson, nosso amigo, nosso parceiro, surgiu daqui, numa reunião que eu fui convidado pelo Thompson, estava a Fátima na época, da Associação dos Arrozeiros, a Federarroz, com o problema do adubo, que foi uma CPI muito tensa na época, que chamou muito a atenção, porque foi tensa, porque nós estávamos mexendo com gente grande. E naquela época se comprovou que foi fraudado o adubo, não era o adubo que se comprava, não era o que entregava, e o preço bem acima. E iniciou numa semana do arrozeiro aqui, com esse pessoal que tem coragem de colocar o seu capital, arriscar. Ainda bem que eu falei bem do Márcio quando ele estava fora. Então, a gente tem que reconhecer também aqueles que se doam pelo município, como é o caso dos arrozeiros aqui, representado pelo Thompson, e também a Fátima, que na época trabalhava muito, estava muito nessa área, eu conheci, ela ainda milita nessa área, mas é importante. E também aos empresários, lojistas, aos comerciantes, aos industriais. Eu tenho uma ligação aqui com o município, como disse, inicial, e fiz a homenagem em nome dos secretários, mas eu fiz o nome da Carol, porque a primeira vez que eu vim aqui foi para descarregar sofá na loja do Manuel Figueiredo. Registrei também, para separar as coisas. A relação era comercial, porque o pai e o Manuel Figueiredo brigavam muito, um da Arena e outro do MDB, nas conversas, mas... E queria fazer uma homenagem ao Centro Empresarial também, que todos que empreendem, porque a gente sabe das dificuldades. Eu tive a oportunidade de assumir a Secretaria de Desenvolvimento para fazer a retomada ainda durante a pandemia, e criamos o Juro Zero, 46 empresas daqui buscaram o Juro Zero, mexemos para favorecer as empresas, 17 mil empresas buscaram o Juro Zero, estão pagando, devolvendo o dinheiro sem nenhum juro. Na realidade não é juro zero, é negativo, se descontar a inflação. Porque é o mesmo recurso que pegaram, devolve em 33 meses, com 3 meses de carência, totalizando 3 anos. E o governo do Estado que paga o juro. Portanto, para o empreendedor, e em 21, quando nós fizemos isto, o Rio Grande do Sul teve o PIB aumentado no dobro em relação ao Brasil, por ações como essa. Teve o Pronamp também, que era federal, mas teve aqui do Estado, e algumas leis de incentivo. O Jesse era secretário de Desenvolvimento, e na época eu tive aqui num seminário, nós tínhamos muita demanda em relação à demora da junta comercial, que é vinculada, por exemplo, à Secretaria de Desenvolvimento. Hoje tu abre uma empresa no Rio Grande do Sul,
Se for uma microempresa que não tem impacto ambiental, em 1 minuto tu faz, do celular, se quiser. Hoje nós temos 850 quinais, por exemplo, que as licenças, tanto do bombeiro quanto ambientais, é feito pela internet. Não tem mais aquela burocracia. É por isso que facilitou a retomada, ajudou naquelas medidas de retomada. E isso, para mim, é um motivo de orgulho. E eu queria citar também aqui, fazendo essas homenagens, fazer uma homenagem também aos políticos. Porque a transformação que se pode fazer na sociedade só é através dos políticos. Não adianta ficar falando mal de político. Mas eu não conheço nenhum político que veio da Lua ou de Marte. Eles vieram do seio da comunidade. É o veterinário, é o lojista, é o professor, é o advogado, é o homem simples, mas é líder ali do bairro. E nós podemos lembrar de um prefeito aqui, o Nilo Gonçalves, um homem que veio do povão, acompanhava o Nilo. Então, são pessoas comuns, que são do meio, e muitas vezes não são reconhecidas. Por isso, este momento aqui é muito legal, é muito emotivo para mim. Passado já algum tempo que eu não sou mais deputado, vir aqui para poder receber, João, esta homenagem. Isso vai para a parede. Eu tenho muito orgulho de ter nascido em Rio Pardo, mas eu brinco que a gente não escolhe onde nasce. A gente escolhe onde a gente quer conviver, criar amizades, parcerias, e isso eu fiz ao longo da minha vida pública com a Alegrete. Era o Márcio me incomodando muito lá, um dos prefeitos que mais me incomodava, né? Nunca pediu nada para ele, nada para a família dele. É questão do aeroporto, a questão do asfalto para vários lugares, várias ruas. Tivemos muitas vezes aqui com governadores, tivemos aqui com o Frederico Antunes, fazer uma homenagem ao Frederico, grande parceiro na Assembleia, e nas lutas pelo Alegrete ele sempre estava junto, eu e ele e eu. Quando eu demandava alguma coisa que o pessoal nosso pedia aqui, ele nos apoiava. Quando o pessoal dele pedia, ele me pedia ajuda, porque muitas vezes os nossos dois partidos estiveram fazendo parte dos governos, e às vezes o secretário é do partido dele ou é do meu. A gente sempre trabalhou em conjunto em prol da sociedade, e não foi diferente em relação ao Alegrete. Então, também dar um abraço aqui. Eu vi na citação, tem assessor também do deputado federal Márcio Biolk, que é outro que trabalha muito, e é importante registrar que os parlamentares, os vereadores, secretários municipais, o prefeito, esse pessoal sofre muito e incorpora 24 horas. Se eu chegar ali num posto de gasolina, tem gente que ainda confunde que eu sou deputado, né? Nesta função dos projetos que tem para o final do ano, é impressionante como eu recebo mensagens de pessoas que estão desatualizadas, acho que estão só lembro do parlamentar para pedir. Se me chamam de parlamentar é porque não sabe que eu não sou mais parlamentar, não tiveram perto de mim. Isso é um erro das entidades empresariais, das entidades sindicais, das entidades de representação da sociedade, que só lembra do político para pedir. Aí na hora da campanha esquece. Não arruma um votinho pro coitado do cidadão lá e depois quer que ele vote como ele pensa. Quer dizer, ele não ajudou o cara a se eleger e quer. Então, eu aproveito isso para dizer, porque eu sempre disse isso das federações. Cara, vocês têm que ajudar mais quem defende vocês. Esse aqui não defende vocês, tá bom, ajuda aquele lá que defende. Para ter um advogado de defesa no parlamento. E é importante a gente falar essas coisas, porque a gente tem pouca oportunidade de falar. E eu não estou puxando para um lado ou para o outro. Eu fui filiado até o ano passado ao MDB, coisa que me orgulha muito. Fui presidente da juventude do MDB, fui presidente do partido, coordenei a campanha do Sartori Vitoriosa. Estivemos aqui, iniciando o primeiro roteiro do Sartori, passou pelo Alegrete. Nós fomos ali no jantar na churrascaria do Prosdócio, que é amigo do Bragioli, que foi deputado, que são lá de Maximiliano de Almeida. Então, é importante a gente valorizar esses atos e conversar um pouquinho mais de política. E quando eu falo de política, ela não é a política, especialmente para as lideranças setoriais que estão aqui, uma coisa está ligada à outra. Não, eu não quero me vincular a partido nenhum, mas tu tem que ter a tua bancada lá no Congresso, tu tem que ter a tua bancada lá na Assembleia, tu tem que ter os teus aqui na Câmara, porque quem faz o regramento no município é esta casa. Quem faz o regramento do Estado é a Assembleia. E quem faz o regramento do Brasil
é o Congresso Nacional. E se tu não te aproxima deles, tu não está junto com eles, tu não ajuda a construir representação, tu não pode cobrar da representação depois. É importante que a gente faça isso, presidente. Eu sei que eu estou me alongando aqui, mas eu ainda queria lembrar alguns nomes aqui que se faz necessário no meu íntimo. Eu gostaria que tivesse entre nós aqui o Neuci Rodrigues de Freitas, que se foi. Foi uma liderança da juventude do MDB, um cara simples, de família simples, humilde, um batalhador, um cara que lia muito, que era muito culto, não é? E que militava por causas, não é? Que ele achava importante e defendia. Não é? Podemos lembrar outros que se foram, não é? E eu vi aqui o Carlinhos Almeida, não é? Que era um outro batalhador, eu falei antes do Nilo. Lá. Então, o Alegrete me traz essas lembranças, né? Então, é importante a gente resgatar um pouco disto também, né, Márcio? Lá. Muitas vezes eu vim aqui como presidente da Comissão da Agricultura para discutir gado leiteiro Jersey, por causa do Márcio. E o leite é o melhor de todos. É ou não é, Márcio? Mas a gente veio aqui por causa do Código Florestal, lá, quando incluíram no Código Florestal, fazer um registro aqui ao senador Reis também. Fazer um registro que é importante. O Reis era deputado federal na época, e eu fui o representante designado pela Assembleia para discutir o Código Florestal. Eu fui, num ano, 40 e poucas vezes a Brasília. Porque tinha algumas aberrações no projeto inicial. Eles colocaram várzea como APP. Ia ser proibido plantar arroz na várzea. Eles tinham no projeto inicial que de um morro, 300 metros para baixo, não poderia plantar e criar nada. Imagina a vitivinicultura do Brasil. Então, muitas coisas a gente discutiu, e naquele momento nós tivemos a participação aqui em Alegrete de lideranças discutindo esses temas. Então, a tua homenagem, João, é mais do que eu merecia, e eu estou dizendo algumas coisas, foi citado algumas coisas aqui, eu complementei para tentar justificar um pouquinho. Mas eu queria, por último, agradecer a juventude do MDB. Se eu estou onde eu estou, tem a juventude do MDB. Se não fosse o começo, eu não fui vereador, porque perdi a convenção em casa. Meu pai foi vereador, 3 mandatos, o Edvilson foi vereador, eu sempre perdi a convenção em casa. E eu não fui vice-prefeito, o Edvilson foi, pai foi, meu avô foi prefeito, o Edvilson prefeito 3 vezes. Eu ia fazer juventude por aí, quando chegava em Rio Pardo estava pronto. Uma vez eu disputei uma convenção com ele, perdi por 1 voto. Porque a nossa família também é democrática. Até ali. Porque se for fora do MDB, a gente não aceita e não considera aparente. Mas eu fui direto a deputado, e o que me mobilizou, que motivou, foi a juventude do MDB. Se eu não tivesse sido presidente da juventude do MDB, não teria sido deputado estadual, muito menos secretário de Estado, presidente da Assembleia, presidente do partido também, e hoje, por indicação da Assembleia, deixar claro, a minha indicação não é essa vaga que eu fui para lá, foi no lugar do conselheiro Algiro Loezon, que foi presidente da Assembleia, foi deputado também, é uma vaga da Assembleia Legislativa do Estado. Mais uma vez eu vou citar o Frederico, primeira bancada 100% assinar minha indicação foi a do PP, a segunda foi a do PT, todos assinaram, porque a gente precisava de 19 assinaturas para começar o processo. E nós, me orgulha muito dizer, e a minha mãe me perguntou no final de semana, quando eu cheguei em Rio Pardo, logo depois da indicação, como é que tu conseguiu 46 assinaturas? Eu até brinquei, metade são amigos e a metade quer me ver pelas costas. Porque eu incomodei muito aquela Assembleia, sempre fui um cara de muita posição, e como bom alemão, teimoso. Então a gente sempre muito intenso nas lutas, naquilo que a gente acreditava, como parlamentar, mas sempre com respeito, muito respeito.
E fico muito satisfeito. Foi a segunda vez que eu assisto, é a primeira vez que eu assisto um vídeo com meus colegas. Eu assisti ao vivo, depois não tinha visto mais, João, a homenagem que vocês fizeram com a palavra deles. E é muito legal tu ver isso de todas as bancadas, né? O reconhecimento. Então, estou muito feliz por esse momento da vida que estou vivenciando, mas vocês fazem parte disso. Vereadores, prefeitos, ex-prefeitos, ex-vereadores, fazer aqui um registro em relação ainda o Erasmo. Eu queria fazer um registro. Eu estava na região de Santa Maria quando deu a tragédia da Kiss. Eu, de manhã cedo, estava lá, junto com a administração municipal, junto com as forças policiais, e tínhamos que mobilizar equipes com ambulância e médicos, enfim, para auxiliar. E me ocorreu que o Erasmo era médico. Foi o primeiro prefeito e foi a primeira ambulância de equipe chegar lá foi do Alegrete, para ajudar a atender as pessoas lá. Né? Então eu queria fazer esse registro, que isso é o povo do Alegrete, o acolhimento que o povo do Alegrete tem. Né? Então é importante a gente registrar isto também. E para contar uma historinha para vocês, vocês não acham que foi fácil trazer a aviação para cá? O episódio da aviação regional começou numa reunião em Rio Branco, no Acre, quando eu, Frederico, Alexandre Postal e Giovanni Feltz estivemos lá, e em 11 anos nunca tinha fechado o aeroporto de Rio Branco, pois fechou e nós ficamos 21 horas dentro do aeroporto, até porque o aeroporto mais próximo, que os aviões desviavam, que tinham as linhas Brasília-Rio Branco, o mais próximo é Manaus, 1.100 quilômetros, em cima de mato, lá, porque deu uma serração, serração no Acre, e aí fechou o aeroporto. Naquele dia lá foi criado pela UNALI, que é uma entidade que reúne as assembleias, a União das Assembleias Legislativas do país, foi criada a Comissão da Aviação Regional, e eu e o Frederico ficamos de coordenadores. Ali começou a história da aviação, porque a aviação regional, não sei se vocês notam, no Brasil ela é muito pequena. E o turismo, tanto o turismo cultural, religioso, empresarial, ele não acontece se não tiver aeroporto. O turista tem estudo das grandes companhias de turismo do mundo que o turista ele vai até 150 quilômetros do aeroporto. Se for um pouco, já não vai. Então, tu tem que ter um aeroporto próximo. E nós também fizemos um estudo naquela comissão, eu e o Frederico participamos ativamente, e nenhum país que tinha linhas regionais davam lucro. Não dá lucro. Como é que nós vamos fazer? E aí nós convencemos o Sartori a reduzir o ICMS da querosene. Na seguinte condição: as companhias que descem em Porto Alegre abastecem com imposto reduzido se fizer as linhas regionais dentro do estado. Hoje o Rio Grande do Sul é o estado que tem o maior número de linhas regionais, 15. Nós temos voo para 15 municípios do Rio Grande do Sul, hoje. Né? Quando o Padilha foi ministro da Aviação, ele deixou pronto para transformar o aeroporto de Uruguaiana em internacional. E nós logo vamos pegar avião em São Paulo, com escala em Uruguaiana para Buenos Aires. Então, são coisas que foram plantadas nessa comissão que foi liderada pelo Frederico. E nós temos que registrar isto, não esquecer quem ajuda, quem trabalha, porque muitas vezes chega na eleição, tem gente que a gente nunca viu aqui, nunca fez nada pela região, pelo município ou pelo setor, e vem buscar os votos e depois some também, né? Que é o Copa do Mundo que eu chamo, que aparece de 4 anos. Mas eu já me alonguei, queria terminar. Mais uma vez agradecer a todos, mas especialmente ao João. João, muito obrigado. Eu tenho os 2 filhos nascidos em Encantado. E eu recebi o título de cidadão encantadense alguns anos atrás, foi algo que me mexeu muito comigo. E aí tem uma justificativa maior, porque os guris são de lá, né? E a convivência com lá também, é por isso que eu trato muito, e o Márcio também tem ligação com o Encantado. Tem uma prima que mora lá, era minha eleitora, foi do Edvilson. Ela me disse lá na farmácia.
A gente conhece todo mundo, né? A gente vai... mas Encantado fez com que eu aprendesse também muito sobre agricultura familiar, especialmente o leite, a suinicultura, né, e frango. Né, e a convivência com o Encantado, para os familiares lá, minha família, eu constituí família e morei lá primeiro. Né, porque eu viajava muito, e é um outro problema, especialmente de deputado, a sorte que eu estar com os filhos criados, porque eu não vi meus filhos crescer. Quando eu vi, eles estavam maior que eu, porque a gente está sempre na estrada. É um negócio, e as pessoas às vezes não se dão conta disso. O vereador é vereador 24 horas. Se eu for ali no cachorrão agora comer um cachorro quente comigo, vai chegar alguém para lhe demandar de alguma coisa. E é assim que funciona. Mas também é o seguinte, a gente briga para ser, né? Então não tenho o que reclamar. Aguenta. Mas eu queria, João, terminar aqui te agradecendo. Muito obrigado. Eu não vou esquecer, a família não vai esquecer, os colaboradores, tanto da Assembleia, todos que passaram conosco, os amigos da juventude, e vou dizer para ti, vou me exibir mesmo, agora eu sou alegretense, Márcio? Então vou me exibir. E eu quero concluir, nada, né, Carminha? Eu quero me exibir lendo uma frase que eu separei aqui para concluir. Não me perguntes onde fica o Alegrete, segue os rumos do teu próprio coração. Muito obrigado. Eu agradecer ao João de novo. Dando prosseguimento, então, a essa sessão solene, gostaria de agradecer, né, o Edson Brum, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, o novo cidadão alegretense, vereador Bispo N, o senhor que é lá de Uruguaiana também, Vila do Alegrete. Edson Brum, do Alegrete. Em nome do Poder Legislativo, queremos cumprimentar o homenageado Edson Brum e receba, através dessa homenagem, o nosso reconhecimento. Ao encaminharmos a finalização dessa solenidade, convidamos a todos para cantarmos juntos o hino rio-grandense. Questão de ordem, vereador Bispo N. Basta. Acho que nós poderíamos dar uma palavra para o prefeito que chegou aí, né, companheiro de partido, pelo menos para uma saudação. Então, uma quebra de protocolo, então eu passo a palavra ao prefeito Márcio Fonseca do Amaral. Bueno, então agradeço, Bispo Enio, mas eu tenho certeza que fui bem representado aqui pelo nosso vice-prefeito, Jesse, mas dada a oportunidade, então vamos agradecer e parabenizar aí o Edson. Primeiro fazer uma saudação ao presidente aqui, né, ao nosso querido amigo Edvilson, que deu continuidade na Assembleia, o trabalho que o Edson vinha fazendo. Parabenizar o João aí pela iniciativa, cumprimentar os demais vereadores aqui presentes, a toda a nossa representação do partido que está aqui, entidades representativas, a imprensa, a Preta, que aqui representa o deputado Frederico Antunes, aos funcionários da casa, e dizer, Edson, que hoje nós estamos muito orgulhosos. Realmente, o título de cidadão alegretense, hoje nós brincávamos, hoje aconteceu aqui, está ali a nossa secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, hoje aconteceu um Fórum Municipal de Turismo, e desde ontem, né, Carol, vinha sendo realizado aí, e estava o Coronel Lopes da Cruz, que é o comandante do 6º RCB, está indo embora da Alegrete agora dia 15, e estava lá também se exibindo porque recebeu o título de cidadão alegretense. Então agora realmente tu vai poder te exibir aí, dizer que tu é alegretense de fato e de direito também. E o Edson é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, porque realmente, Edson, a gente aqui da fronteira, nós há muito tempo nós não temos um representante nascido pelo MDB, nascido e criado aqui na fronteira. Então, a nossa referência
lá na Assembleia eram aqueles deputados do MDB que tinham ligação forte com o MDB, com o Alegrete. E tu sempre tiveste isso, as portas do teu gabinete sempre tiveram abertas. Ali a Carmen e a Janine, que sempre fizeram, né, essa recepção lá, e então a nós aqui cabe agradecer este tempo que tu tiveste lá, e o motivo de tu estares recebendo esse título é justamente este, né, pelo trabalho realizado em prol do Alegrete, em parceria, logicamente, com os colegas lá, mas hoje, merecidamente, tu ocupas um cargo aí que tem uma envergadura muito grande, né, que é julgar os procedimentos, os atos dos gestores, e a gente sabe que isso não é fácil, porque a gente sabe que tem pessoas mal intencionadas, mas muitas vezes os fatos acontecem, né, Bispo? De forma, muitas vezes, sem nem o conhecimento do prefeito, muitas coisas que acontecem. Mas vocês lá têm essa responsabilidade de julgar esses atos dos gestores. Então, realmente, é um trabalho bastante árduo, e a gente deseja muita luz, né, no trabalho de vocês, para que realmente possam ser sempre o mais justos possíveis dentro daquilo que vocês hoje têm essa responsabilidade. E agradecer mais uma vez a presença de todos aqui, porque numa véspera de feriado, né, Renato? Não é fácil pegar a turma aí, mas a gente agradece muito a presença daqueles que se dedicaram parte do seu tempo para estar aqui fazendo essa bela homenagem ao nosso amigo alegretense Edson Brum. Saiba que aqui no Alegrete sempre estaremos de portas abertas para te receber, e o Edvilson, nem se fala, né? Agora assumiu essa bronca de substituir o Edson lá, e esta relação que nós temos hoje da Assembleia mais próxima aqui, o Betinho, que é aqui de Santa Maria, mas está na secretaria, então o deputado mais próximo que nós temos do MDB é o Edvilson. Então a gente segue com a família muito ligado, e deseja um ótimo trabalho a ti também aí, né? Obrigado sempre pela maneira que tem nos recebido lá. Sucesso a todos, bom feriado amanhã. Amanhã é o dia da nossa padroeira, e eu não vou poder convidá-los para permanecer aqui amanhã, porque a gente sabe, vocês têm o horário marcado, mas amanhã fica o convite a quem está aqui acompanhando para assistir a encenação que nós estaremos fazendo, e nós não, os artistas aí, né, produtor, contratado, enfim, mas acontecerá aqui no Alegrete, lá no CTG Farroupilha, uma encenação comemorativa aos 100 anos do combate da ponte do Rio Ibirapuitã, e que teve um papel muito importante na Revolução de 23. Então, Alegrete tem muita força na sua história, justamente por esses momentos em que tivemos alegretenses e pessoas que vieram até o Alegrete naquela oportunidade, e que ficou marcado na história do nosso estado, e que depois, inclusive, serviu para levar Getúlio Vargas à presidência do Brasil. Então, um abraço a todos, uma boa noite. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras, prefeito Márcio Fonseca do Amaral. Também, antes de encerrar, eu gostaria de agradecer a presença do Gustavo Thompson Flores, presidente da Associação dos Arrozeiros, sempre presente nas ações dessa casa. Seja bem-vindo. Ao encaminharmos, então, a finalização dessa solenidade, convidamos a todos para cantarmos juntos o hino rio-grandense.
Agradecemos a participação das senhoras e dos senhores da comunidade que nos acompanharam nessa noite e também através da TV Câmara neste ato de reconhecimento, desejando a todos um excelente final de noite e declaro encerrada a presente sessão solene. E convido a todos para um coquetel aqui no plenarinho.